Afastei-me e andei 20 e tal anos afastado. E nesses 20 e tal anos, sobretudo na parte final, veio uma vida um bocado desregrada, ou bastante desregrada, digamos assim, e sem sentido. E, portanto, houve uma altura em que cheguei à conclusão, ou comecei a perceber, que a vida que eu levava não me ia projetar para um abismo, me ia lançar num abismo do qual eu não conseguiria sair. Joaquim Mexia Alves é administrador nas Termas de Montreal. Cresceu neste ambiente termal que foi pertença da família. Até aos 18 anos, teve uma educação cristã como tantos rapazes e raparigas de então. A dado momento, abandona a prática religiosa e por mais de 20 anos permanece afastado da fé, levando, como ele reconhece, uma vida sem regras e sem sentido. Houve uma altura em que cheguei à conclusão, ou comecei a perceber, que a vida que eu levava não me ia projetar para um abismo, me ia lançar num abismo do qual eu não conseguiria sair, não é? Num arrepio de álcool e outras coisas como tais. E, portanto, houve alguma coisa que me fez sentir que deveria mudar, que tinha que arranjar forças, tinha que arranjar alguma coisa para mudar, para sair dessa vida. Consciente de que não poderia continuar a viver assim, Joaquim Mexia Alves cria em si a vontade e a disponibilidade para uma mudança de vida. Faltava só saber como e a ocasião para tal acontecer. O que aconteceu foi relativamente simples, não é? Porque, de algum modo, me lembrei da maneira que tinha sido educado, li algumas coisas, alguns livros e, no fundo, o que aconteceu foi, aqui neste sítio em Montreal, ali na Igreja Matriz, que vemos daqui, à hora do almoço, quando não estava lá ninguém, eu ia-me sentar lá na igreja e conversava, tinha as minhas conversas com o sacrário, naquela altura era com o sacrário, não era com mais ninguém, porque eu não sabia, ou com Deus, mas enfim, mas era uma conversa de responde-me o que eu preciso. O movimento do renovamento carismático católico dava ainda os primeiros passos em Portugal e o Padre Lapa, seu impulsionador, era um frequentador das Termas de Montreal. Ali se deslocava anualmente, celebrando sempre a Eucaristia na pequena capela do complexo termal. E eu conhecia-o, embora não me desse com ele e achasse que ele até era uma pessoa um bocado, como é que eu ia dizer, para não sendo ofensivo, nós éramos grandes amigos, portanto, depois para o fim, portanto, era uma pessoa que eu achava um bocado desparafusada, para dizer assim os termos portugueses, não é? Mas, curiosamente, nesse percurso que fiz, li num livro, falava sobre o renovamento carismático e sobre ele. E então escrevi-lhe uma carta. Explicando o que é que se passava e o que é que ele poderia fazer. E ele convidou-me para ir a uma Assembleia do Renovamento Carismático da Pneuma Vita, em Fátima. Foi e ficou tocado pela espiritualidade. Cativou-o a liberdade e a forma como se sentia preenchido pela mensagem que ali encontrou, ainda que no início tenha ficado espantado com o novo grupo que acabava de descobrir. Obviamente que eu fui desconfiado, não é? E portanto, fiquei lá num cantinho, lá num lado, até com a desculpa que sou muito grande e, portanto, precisava de espaço para as pernas, enfim, mas era para me pirar, como se costuma dizer. Mas quer dizer, espantou-me porque vi muita gente e, a certa altura, a maneira como o renovamento carismático reza e isso tudo, fez-me alguma confusão. Eu pensei que estava no meio de gente meio louca, não é? Mas fui-me sentindo bem, quer dizer, fui-me sentindo, no fundo, fui sentindo que devia ali estar, que devia ali ficar. Na noite de sábado havia sempre a adoração ao Santíssimo e realmente nessa noite eu senti que me devia ajoelhar e ajoelhei-me e estive interiormente, começou a me dar qualquer coisa. De repente comecei a chorar, chorei, mas um chorar calmíssimo, satisfeitíssimo, um chorar alegre, quase como se poderia dizer um dom de lágrimas. E a partir daí as coisas começaram a mudar. Um Deus mais próximo e amigos que o respeitavam sem lhe impor uma mudança forçada. Isto deu-lhe o espaço e a vontade de ficar e aprofundar os seus conhecimentos da fé. Aquele Deus que eu senti, aquele Jesus Cristo que eu senti e comecei a sentir naquela altura era muito próximo. Era alguém que estava ali para me abraçar, que estava ali comigo, que me queria acompanhar, que não me queria mudar, ou seja, que não queria que eu deixasse de ser o Joaquim que era,
mas que queria que algumas prioridades da minha vida mudassem para que a minha vida fosse melhor, tivesse mais sentido e eu fosse mais feliz, no fundo. E esse Deus tão próximo, sobretudo, eu lembro-me de, nessa primeira Assembleia, que esteve um pregador brasileiro a falar sobre a Bíblia, e depois o Sr. Dom Maurílio Gouveia, naquela altura arcebispo de Évora, que eu nunca tinha visto um bispo tão próximo, no meu tempo os bispos estavam longe, e a maneira como ele falou connosco, a maneira como ele falou da palavra de Deus, da palavra de Deus ser o próprio Deus, de como ela atua, como ela é viva, tudo isso me tocou e foi mudando a minha vida e foi mudando sobretudo as minhas prioridades. Joaquim Mexia Alves reconhece que esta, de alguma forma, foi uma experiência de ressurreição que aconteceu na sua vida. Se nós considerarmos que realmente eu tenho uma nova vida, a partir do momento em que me deixei encontrar por Deus e o encontrei, realmente é quase uma ressurreição, digamos assim, até porque aquilo que eu vivia me estava a levar para um abismo, como eu já disse, e portanto provavelmente as coisas iam correr muito mal, e como tal poderemos dizer que houve aqui uma nova vida, que houve um ressurgimento, uma vida nova, e que é uma vida com sentido, enquanto a outra não o tinha. A transformação que aconteceu na vida de Joaquim Mexia Alves é também a razão da felicidade que experimenta. Diz que, por vezes, falta a alegria entre os cristãos, falta-lhes o rosto de ressuscitados. Um dos grandes problemas para mim, de nós cristãos, católicos, é muitas vezes apresentarmos alguma tristeza que não se entende. Porquê? Quer dizer, quando devíamos ser pessoas alegres, não alegres da gargalhada ruidosa, porque não é essa. A alegria de Deus é uma alegria serena e tranquila. E a Igreja dá-nos essa dimensão de vivermos em comum, de perseguirmos os mesmos valores, de vivermos juntos para o mesmo Deus e com Ele presente em nós, que é isso que é extraordinário, quer dizer, Ele estar sempre connosco, guiar-nos e conduzir-nos e de ajudar-nos, sobretudo, a descobrir a maravilha que é a vida que Ele nos deu.